Com Fome de Viagem vai concluir hoje a nossa visita a Toronto e não poderíamos deixar de mostrar o maior parque de diversões do Canadá, o Canada Wonderland, a Casa Loma e as Cataratas do Niágara. Apertem os cintos que vai ser muito bom. Chegamos no Canada Wonderland. Esse é o maior parque de diversões do Canadá. Ao todo, são mais de 200 atrações e coisas para se fazer. Sendo o Wonderland o maior parque de diversão do Canadá, algumas pessoas comparam ele a Disney World. Então essa aqui seria a nossa Disney, só que ao invés de princesas, a gente vai encontrar o Snoopy e a sua turma. Tem atividade para todas as idades, todos os gostos. O Canada Wonderland abriu as suas portas em 1981. De lá para cá, ele continua crescendo e encantando a todos que passam por aqui. Uma das atrações mais populares do parque, para os adultos e adolescentes, é claro, são as montanhas russas. Aqui tem a única montanha russa do Canadá que faz um looping inverso. Será um grande desafio encontrar uma coisa saudável para comer aqui. Eu já vi um monte de redes, sanduíches, batata frita, pães, pizzas, comida chinesa, enfim. Eu vou rodar o parque inteiro e vou ver se dentro de um parque de diversão a gente consegue fazer uma alimentação saudável. Estamos na área infantil, a área do Planeta Snoopy. Aqui os brinquedos são mais infantis, né? Muitos trenzinhos, carrinhos, aviãozinho, enfim. Mas aqui nessa área tem uma casa mal assombrada e uma montanha russa. Ou seja, se você estiver vindo com o seu filho pequeno e ainda assim quiser curtir, você vai encontrar uma atração para você no Planeta Snoopy também. Alguns brinquedos exigem uma altura mínima para você brincar. No caminho você vai encontrar placas como essas indicando a altura de cada brinquedo. Alguns exigem que você esteja acompanhado de um adulto. Ou você tem a opção de pegar uma fila na entrada do parque, medir a criança e colocar uma pulseirinha indicando a altura dela. Assim você não precisa medir a criança em cada brinquedo que você vá. Se você gosta de aventura, aqui é o lugar certo. Cada montanha-russa é uma sensação e uma aventura diferente. Eu acabei de sair de uma que a gente sai tremendo, mas é muito bom. São descidas de 90 graus, vários loopings as montanhas-russas dão, ou seja, diversão garantida para os adultos aqui. É sabido por todo mundo que numa caminhada como essa, num parque como esse, cheio de aventura, a gente gasta muita energia. Se hidratar é extremamente importante. Estações como essa aqui de hidratação a gente encontra no parque inteiro. Aqui é possível você comprar água, o famoso Iced Tea do Canadá, né? O chá gelado do Canadá, ou simplesmente se refrescar com essa aguinha que fica caindo se você estiver muito suado. Se hidratar num parque como esse, no calor, é muito mais importante do que a alimentação em si. A hidratação precisa ser constante. Para quem não está afim de muita aventura e ainda quer curtir o parque, passar o dia com a família, é possível a gente encontrar lugares como esses, onde você curte a parte eletrônica das brincadeiras. São vários jogos e competições que acontecem aqui. Parque de diversão. Cansaço na certa. Atividade física, então, não precisa nem falar, né? Porque as andadas são longas. Cada fila de brinquedo que você pega, você passa não sei quantos minutos em pé, chega a passar horas. É um desafio achar uma coisa saudável para comer. E é tentador também, porque aqui no parque a gente é cercado de açúcar por todos os lados. Sorvete, hambúrguer, bebidas geladas para refrescar. Então eu confesso que trocar aquelas bebidas cheias de açúcar por uma água chega a ser tentador, mas a água hidrata o corpo. Mesmo sendo desafiador, eu consegui coisas saudáveis sim no parque. Eu achei um mercadinho aqui, então eu tive que fugir um pouquinho das redes, das lanchonetes cheias de carboidrato e fui fazer compras no mercadinho. Essas saladinhas, essas comidas prontas, a gente encontra em qualquer lugar, a verdade é essa.
Então eu comprei uma saladinha verde que vem com queijo e tomate, alface, queijo, tomate, uma saladinha verde. Então eu tenho aqui uma fruta, que é o tomate e a salada. É gelada a salada, então já me ajuda a refrescar. Para me ajudar nessa salada, eu comprei também um sanduíche gluten free. Só que se vocês percebem que se eu tiro o pão, porque o pão, mesmo sendo sem glúten, continua tendo carboidrato, né? Continua sendo um pão. E eu quero, na verdade, ter energia para o meu dia. Então, se eu tirar o pão, eu tenho aqui outra saladinha de queijo e tomate e alface. Então, eu consigo aumentar e incrementar mais ainda a minha salada. E eu comprei também aqui um mix de fruta com queijo. Ou seja, eu consegui comprar 3 coisas que, juntando tudo, vai dar uma refeição bacana. Eu vou fugir dos carboidratos, porque o carboidrato, ele dá um pico de insulina durante o dia, né? Sempre quando você oferecer açúcar para o seu corpo, o corpo vai usar o açúcar como fonte de energia. Ele vai ser sempre a nossa primeira fonte de energia. Mas o açúcar não é a melhor fonte, né? Os corpos cetônicos, a gordura é a melhor fonte de energia. Como é assim que o meu corpo está funcionando hoje, ele está usando a gordura como fonte de energia, eu vou fugir dos carboidratos, porque eu não quero esse pico de insulina. A gordura, né, os corpos cetônicos, eles dão, em média, de 4 a 6 vezes mais energia do que o açúcar. Se eu comer o pão, eu vou ter esse pico de insulina, mas depois a minha energia baixa. Então eu vou buscar mais açúcar, eu vou entrar no ciclo vicioso. Eu vou sentir vontade de tomar um sorvete, eu vou sentir vontade de comer uma pizza, porque é o que eu estou vendo no parque, é o que está sendo oferecido aos meus olhos aqui no parque. Então, para eu não despertar essa vontade de comer o açúcar, porque depois do pico de insulina a minha energia vai baixar, eu não vou nem entrar. Então eu vou descartar o pão e vou ficar na salada e nas frutas, porque daí eu continuo produzindo energia do meu próprio corpo. Eu vou falar pra vocês se tá gostoso. Eu vou começar a comer pelo pouquinho de queijo que eu tenho aqui, porque eu sempre começo a comer pela minha proteína. É um queijo feta, delícia. Tomatinho. Aqui tem outro queijinho. Vou fazer um sanduichinho de pimentão com queijo. Agora vamos fazer um sanduíche do sanduíche. Se eu tirar o pão, eu tenho aqui, ó, um sanduichinho também. Muito gostosinho. Encontrar o Snoopy no parque é comum. Aqui você não precisa agendar e nem pegar aquelas filas quilométricas. Ele fica rodando pelo parque inteiro. E quando você encontrar, é só ir e tirar uma foto. Entrar no parque não é complicado. É possível comprar os ingressos pela internet, por um aplicativo. Você entra no site do Canada Wonderland e você consegue comprar todos os ingressos lá. Existem várias opções de ingresso. Você tem o single, que você tem direito a entrar em um dia e passar o dia inteiro no parque. Você pode comprar vários dias consecutivos e aí você consegue alguns descontos se você comprar mais de um dia. Ou você pode ter o Season Pass, que é um passe que te dá direito à temporada. E aí durante a temporada, né, que o parque está aberto, você pode vir e entrar quantas vezes você quiser, o dia que você quiser. Inclusive intercalar dias. Na entrada no parque, você compra um ingresso comum. Você pode adicionar a esse ingresso um Fast Pass. O que seria isso? É um upgrade no seu ingresso. Ele te dá direito a furar as filas. Na verdade, não é furar a fila. Existe uma fila especial que é mais curta para quem comprou o Fast Pass. E você também pode agendar o horário dos seus brinquedos. Ou seja, pelo aplicativo, você agendando o horário, você vai para o brinquedo no horário que você vai andar nele, né, passear nele, e aí você não precisa pegar fila. Quando você for comprar os ingressos, preste atenção nos combos. Existe um combo de líquido, onde você pode comprar, né, você paga um valor e aí você pode ir reabastecendo esse líquido durante o dia inteiro que você estiver no parque. Então você consegue se hidratar o dia inteiro por um valor que você pagou pré-fixado antes de comprar o ingresso, no combo.
Ou você pode comprar também o combo da comida. O combo da comida você também paga um valor fixo e ele te dá direito a uma refeição a cada 90 minutos. Ou seja, a cada 90 minutos você vai para um lugar do parque e você tem direito a pegar uma refeição dali. 90 e 90 minutos você pode repetir a refeição. Esses dois combos eles podem vir junto com o ingresso, ou você pode escolher por comprar o ingresso ou apenas um dos dois, ou o líquido ou a comida, ou nenhum. Você compra o seu ingresso e aqui também você tem acesso a comprar as suas bebidas e as suas comidas de forma individual. Tudo isso, todos esses combos facilitam a sua estadia, o seu dia no parque. Então, a depender do tempo que você tem aqui, a quantidade de pessoas que você está vindo, se você está disposto a pegar filas ou não, você consegue fazer um combo que agregue a sua família e economize o seu tempo para que o seu dia no parque seja mais prazeroso. Rafa, hoje nós estamos na Casa Loma. Na verdade, isso daqui é um castelo, tá? Foi construído pelo Sir Henry Palat, um dos bilionários do começo dos anos 1900. Ele foi bilionário por ser bem-sucedido em várias áreas de atuação. Ele virou um provedor de energia elétrica para a cidade de Toronto, monopolizou a distribuição de energia elétrica por mais de 30 anos e fez uma fortuna no mercado financeiro. Lá nos anos de 1880, aos 24 anos, ele fundou a Companhia Elétrica de Toronto e 6 anos depois ele recebeu autorização da cidade para o monopólio por mais de 30 anos. Então imagine que ele não só foi o primeiro a trazer energia elétrica para cá, mas ele também explorou o mercado por mais de 30 anos. Então, outros sucessos no mercado financeiro, às vezes questionáveis por outras pessoas, ele fez uma fortuna. Em 1914, esse castelo ficou pronto e ele finalmente veio morar. 10 anos depois, ele perdeu um grande amor da sua vida. A sua esposa, amor de infância, a qual ele era casado, veio a falecer por problemas de coração. Ele teve uma segunda chance de ser feliz na vida e alguns anos depois ele casou de novo com uma grande amiga da família. Seu coração veio de novo a ser quebrado. Ele perdeu sua esposa pela segunda vez. Frases dele próprio: meu coração está quebrado, mas eu não estou quebrado. Então ele continuava a galgar o sucesso financeiro e continuava a ser um grande influenciador da vida em Toronto. Como todo bilionário, eu falo assim como se eu soubesse, ele tinha alguns vícios questionáveis pela sociedade. Diziam que ele ganhava muito dinheiro e também gastava muito dinheiro. Tinha uma coleção de artes, tinha uma coleção de rifles, de armas de guerra. Ele era questionado pela sociedade por gastar dinheiro com coisas tolas, mas nas próprias palavras dele, eles diziam que as pessoas categorizavam algumas coisas como tolas por não saberem dar valor a coisas bonitas. No grande leilão de seus pertences, quando ele faliu, alguns vieram a descobrir que muitos dos seus bens eram falsificações. E ainda assim, queriam comprar só por terem pertencido ao Sir Henry Palat, que era uma grande figura daqui da época. Ele veio a perder absolutamente tudo na Grande Depressão de 1929. Isso daqui virou um elefante branco para os administradores da cidade de Toronto. Eles não sabiam o que fazer. Então essa casa passou de ser uma residência para uma casa de festas, virou um hotel. Por sinal, um dos hotéis mais luxuosos da época, tá? A diária aqui eram $6. Virou museu e hoje está aberto à visitação. Como ele era muito rico, Rafa, ele encheu essa área daqui de madeira de carvalho, tapetes persas, peles de animais, e a coleção de artes dele é estimada em valores de hoje em $20 milhões. Todos os ambientes estão aqui disponíveis para visita. É possível visitar todos os cômodos. Aqui era o escritório dele.
Para um escritório de homem de negócios de 100 anos atrás, nada mal para um home office. Bem equipado. Na biblioteca pessoal dele, Alex, ele tinha um acervo com mais de 10 mil livros. E ele só recebia os amigos mais íntimos aqui, com, de novo, seus móveis super luxuosos. O conforto era, assim, o carro-chefe da casa. Também é possível você visitar jardins e estábulos. Eles retratam muito os ambientes para você se sentir lá no século passado. Quando você chega aqui na Casa Loma, eles te dão essa espécie de rádio e um mapinha com o número dos ambientes que você está indo. Não tem em português, mas tem em vários outros idiomas, inclusive o espanhol, para quem tem dificuldade com o inglês. Aqui é possível você escutar a história de cada ambiente que você vai visitar. E Rafa, como um homem rico e fino, ele também colecionava cavalos. E algumas das raças que ele colecionava eram tão sofisticadas que eram utilizadas por príncipes e reis nos seus exercícios militares. Cada cavalo era tratado com tanto carinho que tinha placas de identificação com o nome deles em metais que eram preciosos na época. Dizem os boatos que essas placas foram tão bem polidas no decorrer de mais de 100 anos que acredita-se que eram feitas de ouro 18 quilates. Se é verdade ou se é mentira, ninguém sabe até hoje, mas que a fama de riqueza e sofisticação se espalhava em todos os aspectos da sua vida. Casa Loma é um termo bem humilde, na verdade isso daqui era um castelo, tá? Ele se espalhava por duas localizações distintas do quarteirão. Como o dono da casa era muito preocupado com a qualidade de vida dos funcionários, ele não queria que os empregados da casa, do castelo, transitassem pela rua de uma casa para outra, que era uma caminhada de aproximadamente uns 10 minutos, que não dava para garantir a segurança de todo mundo naquela época. Então ele construiu um túnel subterrâneo para que as pessoas não fossem expostas às coisas da rua, aos ambientes externos ou aos males que aconteciam lá no começo dos anos 1900. E hoje esse túnel é utilizado para exibições temáticas. Então você pode transitar de um lado para o outro da casa, do castelo, de forma segura, vendo arte e decoração que faziam parte da coleção da época. Today we have Rick talking to us about Casa Loma, one of the iconic places of the city of Toronto. And you've been here for... I've been here since 1998. That's a long time. So there's only two of us that go back to the 1990s. That's impressive. Nice. And Casa Loma being an iconic place of the city? Oh, very much so. It has been used for many movies. The movie it's best known for is the original X-Men, made 20 years ago, where it's Professor Xavier's mansion. Nice. However, more recently, the television show Titans also used it as Wayne Manor. So it's Batman's home on television, but it's Professor Xavier's home in the movies. I see it is a very family-oriented place. Breakfast, different meals. Yeah, well, there's more than one business that we're running here. It's been a tourist attraction since the 1930s. However, we now have 3 high-end restaurants working here. And as far as children's events go, but we also have a very big program, similar but much more intense, coming up in Halloween. Oh, wow. So yeah, you do Halloween here at Casa Loma, it's intense. So how about the restaurant? It's just cafe? What kind of food do you have here? You know, the permanent restaurant Blue Bloods is a steakhouse. Oh. But it's a wide variety with other restaurants. I mean, if you're just a tourist and just want to come in for a sandwich, there's a cafeteria in the basement. Yeah, just enjoy some time. Yeah, that's open during the daytime. So I saw some wedding here, so we can rent the place for if you private. look behind us, you'll see a large outdoor pavilion. Yes. In the summer, we can have the outdoor pavilion. You can have your wedding outside, and that's quite popular. I mean, it is. If you want to book a Saturday night wedding in the summer for 2023, you better start thinking of booking it now. 2 years in advance. Wow. Well, if you want to book on a Wednesday night, Of course, yeah. you might be able to Easier. book it this summer. Exactly. But if you want it on a Saturday night,
Yeah, you want to book a year or two in advance. Wow, that's impressive. So, and how many people like visits this place per day or year? Do Well, you know I'll tell something you, like that? we, over the last several years, pre-COVID, were consistently breaking our all-time records. When I started here in the 1990s, we had only gone over 3,000 people a day 3 times. However, if you visited us in 2016, 2017, 2018, we were doing 3,500 people at least a day. Wow, we the number have- is impressive. Yeah, we have hit 4,000 on occasion, but you have to remember, it's a huge building. It is. So if you had 4,000 people a day, it would be crowded, but it wouldn't be standing room only. There's a lot of space to move around. It can accommodate those numbers. And part of the benefit is, as opposed to many old homes like this, the men who built it always hoped it would one day be a museum. Now, he envisioned a military museum, but the floors of the main floor are built strong enough to hold up a train engine. Wow. So we can accommodate those numbers a year, whereas most historical buildings could not. Oh, awesome. Then we talk about Brazilians. So you have a lot of Brazilians people here? We Like do. to visit? Part of it is, even on the off season, part of it is that Toronto is a bit of a hub for English second language groups. So you can be here in January, and you'll often find a number of these schools coming in as a field trip, and you'll find half of them are from Brazil. That's very nice. As cataratas do Niágara ficam aproximadamente 1 hora, 1 hora e 30 minutos de distância de Toronto. É um passeio quase que obrigatório quando você está do lado de cá. Algumas pessoas vêm passar o dia, chegando de manhã e indo embora de noite, mas é muito recomendado você passar pelo menos umas 2 noites aqui pela quantidade infinita de coisas para se fazer. Observar as cataratas é uma delas, mas tem muito mais para você aproveitar. A formação geológica que deu origem às cataratas do Niágara aconteceu há 12 mil anos atrás. A água se move a aproximadamente 56, 57 km por hora. Por coincidência, é o mesmo número da altitude. São 57 metros queda abaixo. Por causa da velocidade da água e a erosão que causa nas cataratas, a gente perde um pouquinho das cataratas todo ano. São aproximadamente 30 a 35 centímetros dessa beleza natural que desaparece pelos fenômenos naturais. Logo atrás de mim vocês estão vendo a Rainbow Bridge, ou a ponte arco-íris, que conecta os dois lados, as duas margens do rio. Essas duas margens pertencem a países diferentes. Do lado de cá a gente está do Canadá, do lado de lá é a margem dos Estados Unidos. Isso mesmo, os Estados Unidos estão logo ali do lado. As pessoas com passaporte e visto podem cruzar e voltar quantas vezes quiser no dia, não tem problema nenhum. Faça chuva ou faça sol, existe uma umidade muito grande no ar por causa das gotículas e da névoa que é causada pela queda d'água. Em alguns dias, talvez você precise de uma proteção maior. É possível comprar aqui guarda-chuva e também aquela capa de plástico que cobre o corpo todo, deixando só o seu rosto para fora. Independente do dia ensolarado ou de chuva, vale a pena cada segundo. As cataratas do Niágara, na verdade, são 3 quedas d'água distintas. 2 são mais visíveis a olho nu pela distância física entre elas. Tem uma terceira que se mistura na neblina, na névoa causada pela queda d'água. Mas com o olho treinado você vai conseguir perceber 3. Torre de observação de um lado com um restaurante lá em cima, tirolesa do outro, além de uma caminhada de mais de 5 km. Seu coração pode bater mais forte com a altura, com a aventura ou com a caminhada, sem desculpa para não ter um estilo de vida ativo. A vida noturna aqui no Niagara Falls é muito agitada. Como a gente está no verão agora, o sol se põe muito tarde, não se ilutam, são exatamente 9 horas da noite agora. Essa pegada aqui de meio parque de diversões a céu aberto traz uma quantidade de diversões muito grande para criança e adultos. Eu percebi
não só as coisas que atraem as crianças, como sorvetes, comidas de rua, cachorro-quente, mas eu também percebi cervejarias, destilarias e coisas mais na pegada de adulto, inclusive para adolescente no meio termo. Casa mal assombrada, curtição para todo mundo garantida. Rafa, vem ver o álbum de fotos de Toronto, já ficou pronto, hein? Adoro. Você sabe que essa é a foto mais postada no Instagram do Canadá? Eu sei. Casa Loma. Cenário de filme, hein? Entrevista massa a gente fez, né? Muito legal aquele lugar. Muito, muito. Ah, minha amiga Lorena. Muito sucesso, viu? Nossos amigos canadenses, o Corey e a Karina. Verdade, de novo. Ainda bem que a gente botou um cadeado ali, hein? Deu com forma de viagem. Verdade. Cataratas do Niágara. Ah, que lindo, viu? É um cartão postal. Muito legal mesmo. Pertinho de Toronto, 1 hora, rapidinho. Olha eu na estátua. Você tirou essa foto, Alex? O escritor e a poesia. Meu Deus. Olha as comidinhas saudáveis. Adoro proteína com vegetais. Muito legal. Ruas. Esse é outro programa. Tá. Ai. O parque. Gente, eu amo o parque. Wonderland é maravilhoso. Você se divertiu, hein? Me diverti. Eu amo o parque. Eu e o Snoopy. Tem praia em Toronto, pra quem acha que não. É, praia de lago. Bombando, tava cheio de gente, lotado. É verdade. A rainha. E o rei. Uau. Até a próxima, pessoal.